Olá, meu amigo! Que felicidade! Publicou, saiu, yes! Publicou o tão aguardado edital do Ministério Público da União. Yes! A sua casa em breve, gente. 47 vagas, analista, especialidade em Direito e também técnico do Ministério Público da União. Remunerações vultosas, poupudas, que variam de 6 até 11 mil reais e mais benefícios. E o meu nome é Leonardo Torres e mais uma vez é um grande prazer estar com você aqui no Aprova Concursos. Hoje vamos trocar uma ideia, vamos bater um papo, vamos analisar o edital do Ministério Público da União. Provas dia 21 de outubro. Yes, muito bem. Vamos lá então ver aqui comigo, vamos lá gente, ó. Ministério Público da União, apareça aqui, filho, tá aqui, ó, Ministério Público da União. Gente, só para relembrar, qual que é a função, aliás, o que é o Ministério Público? Gente, o Ministério Público, nós sabemos que ele é o guardião da lei. O Ministério Público, em francês, o parquet, ele é o fiscal da lei e, lógico, o Ministério Público também, ele protege, ele defende direitos e interesses difusos e coletivos, meio ambiente, consumidor. O Ministério Público também é o titular da ação penal, tem N atribuições fundamentais para uma democracia. Legal, gente. E o Ministério Público, nós sabemos que o Ministério Público, ele está presente onde? Está presente na esfera federal, órgão da União, e também está presente o que? Nos estados e DF, beleza? Aqui é o Ministério Público da União. E o Ministério Público da União, ele é subdividido em Ministério Público Federal, Ministério Público Militar, Ministério Público do Trabalho e Ministério Público do DF e Territórios. Então, o Ministério Público da União, eu insisto, ele é subdividido em Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, Ministério Público Militar e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Muito bem, o parquet, né? Sua futura casa em breve, você, um futuro servidor público federal, outra estirpe, outra categoria, ganhando bem, viajando pelo mundo, gastando por conta, que beleza! Vamos lá então, gente, vamos lá. Vem comigo aqui, cadê você? O Ministério Público da União, e aí filhão, Ministério Público da União, banca organizadora, gente, na boa, banca organizadora Sebrasp ou CESP, tanto faz, dispensa comentários, banca porreta, banca séria, banca consagradíssima. Gente, minha opinião, se não for a mais, é uma das bancas mais consagradas, é uma das bancas mais respeitadas do Brasil, tanto que os principais concursos públicos, os de mais importância, os mais desejados, os mais almejados, quem é que organiza? É a banca Sebrasp ou CESP. Gente, banca seríssima. Seríssima por quê? Ela respeita você que conhece a matéria. Isso é muito bom porque dessa forma você separa o joio do trigo. Legal, gente. Outro ponto importante, ó, tem uma lenda urbana de que banca CESP, as questões são sempre certo ou errado. Eu concordo. Nesse caso aqui desta prova aqui do Ministério Público da União, realmente são questões certo ou errado. Mas nem sempre é assim, tá, gente? Tem prova CESP que são questões múltipla escolha, A a E. Só que nesse caso aqui, realmente, as questões objetivas são certo ou errado. Muito bem. Vamos lá então. Banca Sebrasp, dispensa comentários. Cargos, conforme já dito, técnico e analista do Ministério Público da União. Ok, gente? Técnico e analista aqui do Ministério Público da União. Escolaridade, nível médio, volta pra cá, filho. Nível médio para quem? Para o técnico e superior em Direito, né, para o analista aí do Ministério Público da União, na especialidade Direito. Legal? Muito bem. Número de vagas, 47 vagas. Professor, eu vou parar por aqui, vou desligar aqui o vídeo. Apenas 47 vagas? Gente, eu sempre falo isso, eu até sou repetitivo, mas eu vou repetir de novo. Hoje, número de vagas em edital é instituto alegórico. Sempre tem muito mais vagas do que aquelas que foram lá disponibilizadas. Cá entre nós, você acha que seria uma administração pública eficiente movimentar um concurso público, gastar recursos públicos, contratar uma banca para nomear apenas 47 servidores? Não, é o número alegórico, é o número fictício, é o número irreal. Mas professor, então por que a banca, aliás, por que o examinador, a banca, enfim, ela não oferece o número real de vagas, já que você afirma que é um número ilusório? Gente, cuidado. Os tribunais entendem hoje o quê? Se você for classificado dentro das vagas que o edital ofereça,
você tem o direito líquido e certo à nomeação. Imediata não, mas durante a validade do concurso público. Então imaginemos que o número real de vagas fosse, sei lá, 5 mil vagas. Se a administração pública oferecesse no edital a 5 mil vagas, um número hipotético, tá? E se você fosse classificado dentro aí dos 5 mil, das 5 mil vagas, você teria o direito líquido e certo à nomeação. A administração pública deverá nomeá-lo. Caso contrário, é fundamental que você proponha uma ação judicial e faça valer o seu direito, ok? Então a administração pública, de forma malina, o que ela faz? O que ela faz? Oferece o número mínimo de vaga, uma vaga, meia vaga, 47 vagas, e para que não tenha a obrigação de nomear todos aqueles que foram classificados. Então ela oferece o número mínimo, que geralmente é irreal, ilusório, instituto alegórico, e vai nomeando com muita tranquilidade, sem a pressão do poder judiciário. O exemplo que eu sempre cito é o daqui de Santa Catarina. O último edital do Tribunal de Justiça não tinha nenhuma vaga. Tudo CR, cadastro de reserva. Foram nomeados mais de 500 servidores. Então preste o concurso público, não se engane lá com o número de vagas. Eu insisto, é instituto alegórico. Beleza? Muito bem, 47 vagas. E detalhe, hein? Mais cadastro de reserva. Aproximadamente 7 mil classificados no CR do cadastro de reserva. E não se esqueçam, o concurso público, gente, concurso público, de acordo com a Constituição Federal, ele poderá ter a validade de até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Beleza? Muito bem. Mais uma informação aqui. Opa! Aliás, esse slide não é agora. Vamos lá, sai daqui você, está aqui de louco. Muito bem. Então vamos aqui analisar primeiro aqui o cargo de técnico do Ministério Público da União, servidor federal, outra categoria. Vamos lá, gente, ó. Técnico do MPU, apoio técnico administrativo, especialidade administração. Legal, gente. 11 vagas para os estados do Acre. Cadê você? Acre, um beijo, Acre. Amapá, DF, Minas Gerais, Rio de Janeiro, um beijo, Rio de Janeiro. E o Rio Grande do Sul, nosso vizinho aqui de Santa Catarina. Legal. Vamos lá. Então, qual que é o requisito aqui, gente, para que você ocupe o cargo de técnico do Ministério Público da União? Especialidade aqui, administração. Requisito: certificado devidamente registrado de conclusão de curso de ensino médio, antigo 2º grau, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo órgão competente, que é o MEC. Professor, mas calma lá, eu só concluirei o meu ensino médio no final do ano e agora eu não posso prestar o concurso, que eu tenho que apresentar lá o certificado na inscrição. Não, gente, pode parar. Na verdade, você apresenta lá o certificado na posse. Qual que é o momento hábil para que você demonstre para a administração pública que você cumpriu os requisitos que o edital exigiu para que você ocupasse aquele cargo público? Você demonstra isso na posse. Só para relembrar. Quais são as fases que você deve superar para que você exerça um cargo público efetivo, que é o caso aqui, um cargo permanente? Qual que é a primeira fase? É mais fácil. Ser aprovado em concurso público. Yes. Segunda fase, a nomeação. Ah, eu fui chamado. Não, chamado é aquele filme lá que eu tenho um morro de medo, lá da Samantha. Você foi nomeado. A segunda fase é a nomeação, quando a administração pública preenche o cargo público vago, obedecer a uma ordem de classificação e publica o seu termo de nomeação lá em diário oficial. Yes. Daí você faz um selfie, publica, só você e no máximo sua mamãe curtem. Não se espante se acontecer isso, tá, gente? As pessoas querem vê-los bem, mas nunca melhor que elas. Fiquem ligados. Mas enfim, quais são as fases que você deverá superar para que você possa exercer um cargo efetivo? Ser aprovado em concurso, ser nomeado, ou seja, a administração pública irá preencher o cargo público vago, indicando lá o seu ocupante. Terceira fase é a posse, onde você se torna um servidor público. Legal. E a quarta fase é o exercício, onde começa o trabalho. Muito bem, tem que trabalhar? Tem, gente, né? Mega Sena, é concurso público para que você exerça um cargo público. Concurso, legal. Nomeação, que é o preenchimento do cargo. Posse, onde eu me torno um servidor, e depois o exercício. Você deverá apresentar o certificado aqui de conclusão na posse, gente. Não é na inscrição, não é no dia da prova, não é quando da nomeação, e sim na posse. Legal. Então vai dar tempo aí para que você conclua, se for o seu caso, os seus estudos. Legal. Remuneração. Que beleza, hein, gente? Que beleza, ó. Aproximadamente R$7 mil, R$6.862. Na iniciativa privada. Bom, pensa um pouquinho, gente. Ó, onde que você consegue um emprego na iniciativa privada
nível médio, ganhando aproximadamente aqui R$7.000. Gente, praticamente impossível aqui no Brasil, praticamente impossível. Então uma bela de uma remuneração. E só um toque importante, hein? Você ocupará um cargo efetivo, um cargo permanente, um cargo efetivo de carreira. O que é um cargo efetivo de carreira? É aquele que admite a promoção. Fofa. Você ingressa na carreira ganhando aqui aproximadamente R$7.000. Só que por antiguidade e merecimento, você vai sendo promovido. E lógico, a sua remuneração ficará muito mais vultosa. A sua remuneração ficará muito mais rechonchuda. E existe ainda a possibilidade de você ser convidado para ocupar uma função de confiança. E para tanto receberá uma gratificação que será acoplada aí ao seu vencimento. Ou seja, gente, ó, dá para ser feliz, tá? Jornada de trabalho, teteia, 40 horas semanais. Dá para você fazer um pilates, dá para você fazer uma academia lá, o seu crossfit, enfim, né, gente? 40 horas semanais, não dói nada, lindo, uma função bacana, uma função dinâmica, legal. Para passar, gente, uma beleza, Lararara, aqui, ó. Provas objetivas para o cargo de técnico do MPU, você em pouquíssimo tempo, professor, Deus te ouça. Vamos lá, oxalá. Ó, as provas objetivas para o cargo de técnico do MPU terão uma duração de 3 horas e 30 minutos, legal, e serão aplicadas em data provável. Gente, cuidado, a data pode ser alterada, mas a data provável é aqui dia 21 de outubro, à tarde. Hoje é dia 22 de agosto, né, mês do cachorro louco. Então, setembro, outubro. Poxa, gente, 2 meses, para que você estude, para que você, enfim, né, reveja as matérias. E por que é bom, e você fala assim, 2 meses e tal, mas professor, eu vou ter o tempo hábil de ver tudo? Gente, lógico, e aqui na prova concursos, olha o que é o bacana, os professores, eles vão logo no que interessa, vão tratar dos pontos principais. Ah, mas eles são videntes, eles sabem o que cai em prova? Não, gente. Na verdade, com base em provas anteriores, você já conhece já os pontos principais, você já sabe quais são os pontos que têm mais chances de serem questionados em prova pela banca Sebrasp. Lógico, e nesses pontos que iremos focar, beleza? Vamos lá então. A prova objetiva aqui para o técnico com questões de conhecimento básico. Português que é básico, acessibilidade, gente, cuidado, hein? Nós temos uma resolução do CNJ que determina que em todas as provas para cargos do Poder Judiciário e também do Ministério Público, você tenha lá, aliás, nesse caso aqui é uma resolução do CNMP, né, do Conselho Nacional do Ministério Público, que determina que constem nas provas do Ministério Público lá matérias relativas à acessibilidade com pessoas que têm lá necessidades especiais, tá? Então se acostume com essa matéria. Ética no serviço público, também integra aqui o direito administrativo e legislação aplicada ao Ministério Público da União e ao Conselho Nacional do Ministério Público, que é um órgão de controle externo aí do parquê do Ministério Público. Legal. Então isso aqui foi conhecimento básico, né? Português, acessibilidade, ética no serviço público e legislação aplicada ao MPU e ao CNMP. Beleza. Agora aqui, gente, ó, conhecimentos específicos. Direito constitucional, né? Que é um sub-ramo do direito, muito bem. Direito administrativo, yes! A nossa praia, o nosso métier, a nossa vibe, o ramo mais importante do direito público, que deixa lá os demais no chinelo. Gente, para quem já vem estudando sabe disso. As matérias são quase sempre as mesmas. Os editais parecem Ctrl+C, Ctrl+V. Então é por isso que é bacana você conhecer os pontos principais de cada matéria. Porque você vai adequando o seu estudo a cada edital que pinta. Por exemplo, aqui eu nunca vi legislação do Ministério Público da União, nunca vi aqui legislação do CNMP, mas estou bem em direito administrativo, constitucional. Aí você vai adequando então os seus conhecimentos àquelas matérias novas que vão surgindo. Legal. Então a linha aqui de direito ADM constitucional, administração, arquivologia e administração financeira orçamentária, o famoso AFO, né? O AFO. Legal. Gente, hein? Na boa, hein? Não é um edital tão assim, tão extenso não, tá? Se você comparar com outros editais, é um edital que, ó, teteia, dá pra ser feliz, hein? Muito bem. Vem comigo aqui então, ó, prova objetiva, conhecimentos básicos, 50 questões, e conhecimentos específicos, 70 questões. Caráter eliminatório e classificatório, para técnico não teremos a prova discursiva. Legal. Agora aqui, ó, analista do Ministério Público da União, especialidade direito. Serão ofertadas 36 vagas,
Você sabe que é um número irreal, né? Sempre temos mais vagas do que aquelas que estão ali. Para os estados do quê? Do Amazonas, um beijo Amazonas, Amapá, Bahia, muito axé, Salvador. Vamos lá, gente, ó. DF, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará. Vamos lá dançar no Pará como que é aquela música do Pará, meu Deus? Esqueci, gente. Caramba, eu esqueci. Mas tá bom, vou lembrar. Rio de Janeiro, Rondônia, Rio Grande do Sul. E lógico, na nossa bela e Santa Catarina, imagina você analista aqui do Ministério Público da União, morando aqui em Floripa, Beira-Mar Norte, Ilha da Magia, vai trabalhar de sunga, não mentira, não pode né gente, mas enfim, tá? Então são vários estados do Ministério Público da União, beleza? Especialidade, direito, ok. Muito bem, vamos lá então, gente, viu comigo aqui, ó, provas, a prova é a mesma data, ó, provas objetivas e a prova discursiva, hein, para analista tem também a prova discursiva. Então as provas objetivas e a prova discursiva para o cargo de analista do MPU terá duração de 4 horas e meia. Professor, isso fere o princípio da isonomia, por que que o técnico são 3 horas e meia e para analista são 4 horas e meia? Gente, porque para analista também a prova discursiva, né? Lógico, então não fere a isonomia, não. Na data provar que dia 21 de outubro, legal. A prova objetiva contará com questões de conhecimento básico, vamos lá, gente, o conhecimento básico mesmo para o técnico, ó, português, acessibilidade, ética no serviço público, legislação aplicada ao MPU e ao Conselho Nacional do Ministério Público. E conhecimentos específicos, aqui é um pouco mais generoso, né? Um pouco mais generoso. Direito constitucional, direito administrativo, direito do trabalho, direito processual do trabalho, direito civil, processual civil, direito penal e processual penal e direito penal e processual penal militar. Direito penal militar, professor? Direito processual penal militar? Gente, não se esqueça que o Ministério Público, eu vou insistir, hein? Vou repetir, é subdividido em Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público do DF e Territórios e Ministério Público Militar. Então é por isso que, lógico, para esse cargo aqui, exige-se o conhecimento aqui do direito penal militar e também do processo penal militar. Legal. Vamos lá então, gente. Mais algumas informações aqui sobre analista do Ministério Público da União. Apoio jurídico, especialidade direito, requisitos do edital. Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação de nível superior em direito, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação. Ok, gente? Cuidado porque aqui o edital ele não exige que você seja inscrito na OAB. Não se exige a inscrição na OAB. Lógico, na verdade aqui se exige que você seja o quê? Bacharel em Direito. E não se esqueçam que os requisitos, por exemplo, aqui o diploma, você apresentará na posse e não lá na inscrição, muito menos no dia da prova, tá, gente? Professor, eu não tenho diploma, eu só tenho certificado, de conclusão do curso. Gente, na verdade, é comum a banca, enfim, eles aceitarem, né, o examinador aceitar lá o certificado, mas se porventura isso for negado, que eu acho que não será, já existe jurisprudência farta de que o certificado de conclusão de curso é instrumento hábil para ser entregue no lugar do diploma, tá? Tem jurisprudência farta aí autorizando que no lugar do diploma você entregue lá o certificado de conclusão do curso. Remuneração inicial, não, essa remuneração aqui inicial aqui, ó, até o Fusca, gente, ó, remuneração inicial R$11.000, detalhe, remuneração inicial. Porque, conforme já dito, já que é um cargo de carreira, na medida em que você é promovido, a remuneração ela vai aumentando. Legal? E a jornada aqui de trabalho também, gente, é 40 horas semanais. Tranquilo. Beleza? Muito bem. Então, aqui para analista do Ministério Público da União, gente, prova objetiva são 50 questões, conhecimentos básicos, conhecimentos específicos 70 questões, mesma coisa aqui se comparado ao técnico, só que teremos também aqui uma prova discursiva, Legal? Professor, tem alguma dica aí do direito administrativo, um tema que eu deveria focar para uma eventual prova discursiva? Eu que vou prestar aqui o analista do Ministério Público da União? Gente, para a prova discursiva, lógico, dentro aqui do direito administrativo, eu sempre dou a seguinte dica: conheçam bem os princípios que regem a administração pública, por quê? Os princípios que regem a administração pública, eles dão base ao direito administrativo. E se vocês conhecê-los bem, primeiro, os temas ficarão muito mais suaves, muito mais lights. E segundo, por quê, gente, é importante?
Porque já que os princípios dão base a tudo, eles se encaixam perfeitamente em qualquer questão discursiva. Deve ser, putz, faltam 15 linhas, o que eu escrevo aqui? Puta, minhas férias não dá, receita de bolo vegano também não posso. Bingo, vírgula, de acordo com o princípio tal. Gente, conhecer os princípios, por exemplo, aqui que regem o direito administrativo, conhecê-los bem, só lhes fará bem. Soldadinho de reserva, cartucho de reserva para questões discursivas, tá? Legal. Isso aqui é importante, gente, ó. Além do que já foi previsto, teremos aqui mais também o quê, ó? Além dos salários que variam de 7 a 11 mil reais, quem atua no Ministério Público da União tem direito a um pacote de benefícios, incluindo gratificações. Olha que beleza, hein, gente, ó. Auxílio alimentação de R$ 884, já somado aqui nas remunerações mencionadas, auxílio transporte, que varia de acordo com a localidade, e assistência pré-escolar de aproximadamente R$ 700 aqui, ó. Há direito ainda a gratificações como atividade do Ministério Público da União, GMPU, já somada aqui nas remunerações mencionadas, e também aqui a gratificação de qualificação e treinamento, a GQT, beleza? Muito bem, é isso aí, tá, gente? Ó, eu insisto, são remunerações iniciais. Na medida em que você é promovido, a remuneração vai sendo aumentada, muito mais vultosa. Legal. Outra informação importante aqui, eu já falei, mas eu repito, o edital do MPU terá mais de 7 mil candidatos no cadastro de reserva. Já entende? Então cuidado, hein? Cuidado. Aquilo que eu falei, isso corrobora, isso reforça a ideia de que aquele número de vagas, 40 e poucas, né, que foram disponibilizadas, é um número irreal. Porque teremos aqui, ó, aproximadamente 7 mil candidatos no cadastro de reserva. Ou seja, é a sua chance de ser nomeado. Yes! Muito bem. Vamos lá, gente, ó. A outro ponto importante, eu separei aqui, as matérias que você deve estudar, você que for prestar o concurso público aqui do Ministério Público da União, para técnico do MPU. Preparei aqui quais são os temas do direito administrativo. Só para comentarmos aqui e para que vocês vejam, gente, que basicamente são os mesmos temas que são questionados em qualquer concurso público que peça o direito administrativo. Então é fundamental você conhecer bem esses temas, porque você estuda para qualquer concurso público. Por exemplo, aqui, ó, noções de direito administrativo para técnico, ó, vamos lá. Noções de organização da administração pública, administração direta e indireta, centralizada e descentralizada. Gente, aqui nós iremos o quê? Verificar quais são os órgãos públicos, quais são as suas peculiaridades, né? O que é um órgão público, quais são as entidades que integram a administração pública indireta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, economias mistas. Faremos mapas mentais, bem visuais, com tabelas, flechas. E por que é importante você ter um mapa mental, um manual caseiro bem organizado? Gente, primeiro porque quando você escreve o que você vê e escuta, você absorverá muito mais o conteúdo com muito mais eficácia. Eu vou dar a lida. Não, tem que escrever lá, fazer um mapinha mental. E bacana porque também, gente, por que é bacana que você tenha também um manual caseiro lá com mapas mentais, com mnemônicos, flechas? Porque você consegue dar um rolê por toda a matéria, em pouquíssimo tempo, relembrando e fixando os pontos principais. Legal? Muito bem. E lógico, eu e os outros professores também, no decorrer do curso, nós iremos o quê? Resolver várias questões da banca Sebrasp, questões novas, questões sofisticadas, para que você veja a vida como ela é. Muito bem. Outro tema clássico aqui, gente, é o ato administrativo, né? Basicamente impossível um edital que peça o direito administrativo e não peça o tema ato administrativo, né? Que através deles a administração pública, ela atua. Processo administrativo, iremos estudar a famosérrima, a celebridade Lei 9784 de 99, que é a lei que rege o PAF, o Processo Administrativo Federal. Também facílima lei, muito fácil. Iremos também aqui estudar o tema agentes públicos. O que é o agente público? Todo aquele que exerce uma função pública, remunerado, não remunerado, eleito pelo povo, nomeado pela madrinha, aprovado em... Não importa. Se você exerce a função pública, você é um agente público. E o que nós veremos em nossas aulas? Que nós temos várias categorias de agentes públicos. Agentes políticos, os militares, os particulares em colaboração com o Estado e também os agentes administrativos. Teteia, fácil demais. Outro tema clássico também aqui, gente, ó. Poderes administrativos, aquelas prerrogativas que a administração pública tem que facilitam a sua vida. São certas vantagens que a lei confere à administração que a colocam no patamar de superioridade
se comparado aos particulares. Poder de polícia administrativa, poder hierárquico, poder regulamentar e também o poder disciplinar. Iremos destrinchar esse tema. Outro tema também aqui, eu quero muito aplausos, eu quero muitos gritos de euforia. Licitação aqui, gente, ó, Lei 8666 de 93 é a principal lei geral sobre os temas licitação e contratos da administração pública. Aí só um toque, gente, ó, essa lei aqui, nós temos algumas modalidades de licitação que você utiliza de acordo com o valor da contratação, tá? E esses valores estavam desatualizados há quase 20 anos. Foi publicado há 2 meses, um decreto federal que alterou e atualizou esses valores. Mudou tudo, tá, gente? E isso refletiu em várias partes da lei. E lógico, iremos estudar de acordo com os valores atualizados. Ok? Legal. Também eles pedem aqui, lógico, a Lei 10.520 de 2002, que criou uma modalidade autônoma de licitação pregão presencial, e também o decreto 545005, que é um decreto federal que criou aqui o pregão eletrônico, que é a modalidade de licitação mais utilizada hoje. Aí, cuidado, gente, esse decreto aqui também, ó, super importante, o decreto 7892 de 2013, que vai tratar do sistema de registro de preços, que na verdade é um procedimento que evita que a administração pública ela faça milhares de licitações para as mesmas contratações, tá? Bem interessante isso, bem utilizado aí no seu... Você irá utilizar com certeza no seu dia a dia administrativo, ok? Outro ponto que iremos tratar também, gente, facílimo, controle da administração pública, ou seja, quais são os instrumentos que viabilizam a sua fiscalização, tranquilo. Iremos tratar do tema também, o tema queridinho do CESP, ó, responsabilidade civil do Estado, como que o Estado responde por eventuais danos que os seus prepostos, que os seus agentes provocarem a terceiros. E por fim, não poderia deixar de faltar a nossa grande amiga, palmas para ela, Lei 8.112 de 90, o regime jurídico que irá regê-los no futuro próximo é o regime jurídico dos servidores públicos e serviços federais. O que foi? Tô triste. Por que triste? Essa lei aqui ela tem 253 artigos, praticamente impossível estudá-la toda até o dia da prova. Gente, pode parar. Vai lá, abre um sorriso. Vamos lá. Tira essa tristeza do olhar. Que isso, gente? Essa lei aqui, eu concordo, ela é bem generosa. Tem 253 artigos. Só que estudo para concurso público é muito mais a qualidade do que a quantidade. Porque algumas pessoas que estudam anos e não passam, e vem lá uma pessoa e estuda, sei lá, 3 meses e passa, gente. Porque o estudo, a preparação para concurso público é muito mais a qualidade do que a quantidade. Por exemplo, Lei 8.112. Eu tenho certeza. Se desta lei você conhecer 3 pontos, você acerta qualquer questão de prova. Eu garanto. Que pontos? Provimento de cargos, artigo 8º e seguintes, mas o que, gente? Regime disciplinar, artigo 116 e seguintes, e os direitos e vantagens, artigo 40 e seguintes. Desta lei, se você conhecer bem, provimento de cargos, 8º e seguintes, regime disciplinar, 116 e seguintes, e direitos e vantagens, os servidores públicos civis federais, lá no 40 seguintes, eu tenho certeza que você terá sucesso. Estudo para concurso público é muito mais a qualidade do que a quantidade. E eu tenho certeza que aqui numa prova você estará em boas mãos. Sabe por quê, gente? Porque o seu sucesso é o nosso sucesso. Ok? Então é isso aí. Foi um prazer muito grande analisar esse edital do Ministério Público da União com você, coleguinha, tá? E eu vejo você em nossas aulas. Um beijo no coração, um forte abraço e até as aulas. Valeu e até lá!